Ô, gente, bom dia. Bom dia. No mês passado estava uma energia bacana pra caramba, tranquilo, aquela coisa bem gostosa. E hoje tá mais ainda. A Cristiane chegou e falou assim: não, mas o povo tá bonito lá na frente. Eu não fui, não vou esperar entrar. Aí começou a entrar, todo mundo adiante, né? Aí tinha todo mundo feitado, todo mundo. Meu Deus do céu, bacana, que a energia continue sendo. Né? Isso é muito importante. Esse encontro, a gente é muito importante todos os meses, né? A gente fica esperando. Essa última semana, praticamente, a gente passa por conta desse encontro no sábado. Tá vendo? Porque eles estão arrumando a sala, né? Passou rápido mesmo. Passou bastante rápido. Olha que esse mês... Eu tava enganando o dia, parece que eu tava usando é sábado. Eu tava usando, não é sábado, não. É no outro. Pois é, e esse mês eu acho que tiveram 5 sábados, não foi? Ainda tem uma semana. É por isso. E não fez confusão. Exatamente. A lá, dona Elza chegando mais. Dá um papelzinho. Hoje a gente tá com uns brindezinhos pra sortear pra vocês, uns negócios bacaninhos, vai ser divertido. Cada vez é melhor, graças a Deus. Então, hoje eu vou pedir alguém pra fazer a prece. Vem cá na frente fazer, Rosângela, pra gente. Não reclama não. Não pode negar o trabalho. Não, mas ela é boa, meu filho, pode fazer. Eu sei, por isso que eu chamei. Vamos fechar os olhos e entrar em vibração para nossa irmã. Nessa manhã nós agradecemos, Senhor Jesus, né? Que nós estamos unidos aqui, né? Tudo um só propósito, né? Para ouvir a palavra de Deus, as leituras, né? Então nós agradecemos esses dias maravilhosos, né? Nós podemos estar com vida, com saúde, né? Cada um aqui, né? Então eu vou rezar o Pai Nosso também, né? Porque faz parte do nosso dia a dia. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, viu, Rosângela? Maravilhosa prece, é uma prece universal, né, Marina? A próxima vez vai ser eu. Ótimo. Não, na hora do fechamento você faz, vai ser hoje mesmo. Que exemplo para nós, né, Ana? Você Ana, Márcia, tá vendo? Estão se oferecendo. Porque na hora que a gente está fazendo nossas reuniões estudando, né? Tem hora que a gente fala assim, eu vou olhando para um, olho para outra, uma pessoa vira assim, outra baixa a cabeça. Aí fica desse lado. Você vê a exemplo. A gente vai voltar. Aí, tá vendo que maravilha? Então já está combinado. A prece final, quem vai fechar para nós é a Aparecida, tá? Marina? Bom dia, querido. A gente não pode deixar de fazer um comentário sobre a oração dela, porque realmente a nossa força é oração. E ela fez exatamente como é o mais indicado, a gente conversando com Deus. Ele nos ouvindo sempre, não importa as palavras, pode ser qualquer tipo de palavra. Mas é assim que a gente precisa se comunicar com Deus. E o Pai Nosso, Jesus nos ensinou. Então, é a prece completa para nós. Nós devemos sempre rezar essa oração, porque ela nos dá força, sim. Ela nos levanta. E é assim que, se a gente estiver fazendo oração de manhã, na hora do almoço, à noite, é claro que nós vamos sempre manter uma certa elevação. É nessa elevação de sentimentos que o mal passa por nós e não deixa marca. A gente consegue se identificar com as vibrações superiores e elas nos sustentam na nossa renovação, porque nós reconhecemos que nós temos que nos modificar para melhor. Nós percebemos que a vida só vai ficar melhor quando cada um e todo mundo resolver viver de maneira diferente. Nós sabemos que o nosso farol luminoso é Jesus com os seus ensinamentos. E como ela disse muito bem, nós estamos aqui de novo, agradecendo a Deus por estarmos assim, saudáveis, podendo ouvir, podendo falar e podendo acompanhar os ensinamentos. Nós temos que agradecer muito profundamente.
E eu agradeço ainda por vocês estarem aqui presentes, me dando a oportunidade de desenvolver as ideias que eu tenho construído, procurando me iluminar, porque todos nós precisamos de nos esclarecer. Quando nós nos esclarecemos, fica mais fácil enfrentar as dificuldades, sem aquele sofrimento interior, né, que nasce dentro da gente, quando a gente tem um conflito com alguém, uma discussão com o vizinho, com alguém no comércio, no trânsito. É tão ruim, a gente volta para casa para baixo, ou então os conflitos dentro da nossa casa são mais difíceis, né? A gente dormir de mal com alguém que está dentro de casa, ou marido, ou filho, ou irmã, e depois ter que recomeçar o dia. É aquele peso, a gente sente isso. Então é necessário encontrar a maneira de viver harmoniosamente sempre. Conseguimos fazer isso, é uma proeza, mas nós estamos aqui com tudo que é necessário para a gente conseguir isso. Nós já temos a vida, temos esse corpo, temos a capacidade de nos expressarmos, seja de uma forma ou de outra, nós estamos nos comunicando. E é através dos nossos irmãos que nós conseguimos nos aprimorar. Eu não tenho mais essa dúvida. No final da caminhada, a gente tem certezas, algumas muito importantes. O outro é muito importante para nós, qualquer que seja o outro, é nosso irmão. Dentro de cada corpo mora um espírito glorioso. Vou relembrar aqui agora as palavras da Angelina, na última vez que ela esteve aqui. Ela nos disse, naturalmente, que algum espírito luminoso ditou essas palavras. Que Jesus espera pacientemente o despertar do anjo que dorme em cada um de nós. Então, esse é o nosso projeto de vida estabelecido por Deus. Nós, quando viemos para cá, nós saímos do mundo espiritual. E nós viemos para cá como quem vai para uma cidade estranha. Nós temos um projeto de vida, nós temos um objetivo, que é uma conquista que não é só material, de bens materiais, não. É a conquista da nossa paz interior. Quando a gente consegue olhar para cada pessoa e saber que a gente fez o melhor na interação com aquela pessoa. Nem que seja, passou pela pessoa, bom dia, boa tarde. É uma interação, é uma troca de vibrações. E a gente não vê a vibração, mas ela existe. Assim como a gente não vê o ar. E nós sabemos que não podemos viver sem o ar. Muitas coisas existem à nossa volta apoiando a nossa experiência. Vamos estar conscientes para não desperdiçar a oportunidade. Cada dia é uma oportunidade maravilhosa que vai se desdobrando. A cada dia uma nova oportunidade. Porque é assim que nós aprendemos. É só olhar as crianças. A gente tem que ensinar uma criança pequena todos os dias a se levantar, a se vestir, a ir ao banheiro, a fazer higiene pessoal, sentar na mesa. Como é que usa os talheres? Nós temos que ensinar e temos que ter paciência com a criança que é meio estouvada. Tem criança que é muito habilidosa desde pequenininha, mas tem outros que não. Mas nós estamos aqui para trocar as nossas capacidades, para que nós possamos formar um conjunto que chegue até Deus, porque nós vamos chegar lá. Então, hoje, eu tenho falado sempre com vocês nas reuniões anteriores, porque eu tenho tido esse ensinamento através de muitas psicografias que eu já fiz. Eu tenho um monte, e lendo todas, eu vejo os mesmos ensinamentos, apesar de que são textos diferentes. Todos eles me falam que nós temos que caminhar juntos, que o irmão é muito importante, que nós temos que seguir, caminhar, nós vamos juntos para Jesus. Ninguém vai separado, vai subir sozinho. Então nós vamos todos unidos. É onde nós temos que trabalhar em favor de cada um, consciente de que nós estamos trabalhando para Jesus. Não só para nós, mas para Jesus, quando nós trabalhamos pelo outro. Hoje eu trouxe essa parábola porque eu tenho falado sempre isso, que nós não podemos perder a oportunidade de auxiliar os nossos companheiros de caminhada, sejam eles marido, esposa, filhos, vizinhos, parentes, todos os parentes, mesmo aqueles que não são atenciosos, mesmo aqueles que não são carinhosos conosco, nós temos que pensar nesses parentes como sendo assim o nosso próximo mesmo, como se fôssemos nós. Então a parábola de hoje, ela foi muito importante para mim. Eu fiz várias descobertas nessa parábola pelas minhas vivências últimas
E por isso eu resolvi, eu vi que é uma sequência. Já que eu falo sempre que é necessário fazer o bem, sempre, essa parábola, ela vem fazer um resumo maravilhoso desse aprendizado que eu tenho passado por ele e que muita gente, todos nós passamos. Uns de uma maneira diferente e outros, né, de uma forma clara, como são os ensinamentos da doutrina espírita, de outras doutrinas também, de outras religiões, porque cada igreja é uma escola. É como tem muitas escolas, nós aprendemos em qualquer escola, se nós nos dispusermos a aprender. Mesmo que os professores não sejam muito atenciosos, professores são todos que estão à nossa volta, né? Considerando a nossa vida como espíritos. Nós podemos aprender e devemos aprender. E temos a chance e não vamos perder essa chance. Aqui nessa parábola, nós temos um resumo de tudo que a gente tem que fazer e viver para chegar no outro lado da vida, quando nós formos embora, com o coração em paz, tranquilos, que nós cumprimos o nosso dever. E certamente que nós alcançamos um certo burilamento, todos nós conseguimos um certo aperfeiçoamento. A gente não vira santo de uma hora para outra, nós vamos melhorando aos pouquinhos, nós sabemos disso. Então o progresso, ele é gradativo, mas o progresso é lei de Deus, é uma das leis que estão na nossa consciência, que nós temos que fazer desabrochar. Porque a gente não entende assim, sabe? Cheguei agora, então eu estou entendendo tudo. Não. Nós temos que trabalhar arduamente no nosso aprimoramento. Então essa parábola do final dos tempos, ela me parece especial. Ela é um fecho mesmo, é um resumo. Começando aqui no versículo 31 a 46. Eu cortei alguns, senão seria um livro aqui, né? Por causa do espaço. Mas versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É um texto, né, gente? São palavras que a gente tem que buscar a compreensão. Tem uma compreensão que ela flui naturalmente. É a compreensão superficial. Ela é superficial, nós temos que procurar o que está por trás disso. Até onde aquelas palavras têm alcance. Qual a extensão do que foi dito? Não é só ler que, então vai ser assim. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, aí ele vai aparecer no céu, sentado num trono, cheio de anjos em volta. Não, nós sabemos que não é assim, né? Que não pode ser dessa maneira. Pode até aparecer, isso não faz, é um fenômeno físico. Mas não é isso o mais importante. O importante seria... Primeiro vamos entender o que é Filho do Homem. Eu vi essas palavras, essa expressão, em vários textos. E alguém, eu não me lembro quem foi que disse que Filho do Homem é Jesus. É uma denominação de Jesus. E eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Quando a gente usa a palavra homem de maneira genérica, nós estamos nos reportando à humanidade toda. A humanidade toda são todos aqueles que já viveram, que estão vivendo agora e que vão viver num futuro próximo. Essa é a humanidade. São todas as criaturas que já passaram pela Terra. É a humanidade. Então, como é que nós podemos dizer que Jesus é filho da humanidade? Eu não aceitei. Raciocinando em torno dessa palavra, tem alguma coisa estranha aqui. Agora que eu conheço a doutrina espírita de uma certa forma, que ela já me motiva na maior parte das minhas atitudes, eu entendo perfeitamente. Filho do homem quer dizer que Jesus passou pela mesma escalada evolutiva que nós estamos passando. E isso tem corroboração no livro dos Espíritos, no segundo livro, na questão 114 e 115, que fala da progressão dos Espíritos. Porque Allan Kardec, que codificou a nossa doutrina, usando a mediunidade de muitos médiuns maravilhosos e dialogando com os espíritos superiores, ele fez essa pergunta, 115, no segundo livro. Deus criou os espíritos, quer dizer, essa é a resposta do espírito. Para poder diminuir espaço, a pergunta é a seguinte: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Ele fez essa pergunta. E ela tem muito fundamento, porque em qualquer época da humanidade, que nós observarmos um grupo de vida, de social, nós observamos que há homens bons e há homens maus. Então, teve essa dúvida
que é a nossa dúvida. Então Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Aí os espíritos responderam que não. Deus criou os espíritos todos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. A palavra ignorante, muitas vezes nós usamos no sentido assim, de pessoa brutalizada, que grita, que fala alto. Não é isso não. É ignorante no significado de não saber nada. Igual a criancinha pequena, que ela chega e vai ter que recordar muita coisa, vai ter que aprender coisas novas. Assim acontece com cada espírito criado por Deus. Então, Jesus, ele é filho do homem nesse sentido. Ele também foi um espírito que foi criado em determinada época, que nós não temos a menor condição de saber, e nem precisamos, que nós não sabemos nem da nossa condição, quanto mais a de Jesus. Nós sabemos que ele foi criado um espírito simples e evoluiu até chegar na grandiosidade que ele vive agora, que governa o nosso planeta, junto com muitos outros espíritos luminosos. Então quer dizer que essa é a caminhada que nós temos pela frente. E nós vamos chegar lá. Como eu repeti para vocês as palavras da Angelina, né? Jesus espera pacientemente o despertar do anjo que dorme em cada um de nós. Então, em cada um de nós, dentro da nossa condição que nós apresentamos hoje, dificuldade de perdoar, dificuldade de interagir, de abrir mão de benefícios, dentro de nós existe um anjo que vai aparecer, vai crescer como Jesus, num certo tempo. E o nosso planeta está numa época em que vai propiciar uma renovação total. Quer dizer, aqueles que podem fazer o bem, às vezes a gente não tem condição de viver em harmonia absoluta, a gente não tem segurança, a gente não pode confiar em todo mundo, mas isso vai ter uma renovação. Nós não vamos mais viver assim. Nós vamos ter possibilidade de desenvolver o nosso coeficiente intelectual e a nossa espiritualidade num regime de paz, de confraternização universal. É para isso que nós caminhamos. Então, aqui nós podemos aceitar tranquilamente essa definição, filho do homem. Jesus passou por essa escalada e nós também vamos gradativamente, uns antes, outros mais depois, nós vamos caminhando rumo à nossa espiritualização superior. E depois, mais e mais, de uma forma que a gente não consegue imaginar. Mas nós sabemos que vai ser sempre cada vez maior felicidade para todo mundo. Não felicidade só para uns. E a felicidade aqui também, ela é muito relativa. Ela não dura muito, ela acaba passando. E nós precisamos, queremos e temos ansiedade dentro de nós de viver uma vida plena de felicidade. Mas aí tem que ser plena na prática do bem também. Sem isso, não tem chance. Continuando aqui, nós podemos parar um pouquinho nessa questão 115, porque eu vi coisas muito importantes aqui. Eu quero perceber se vocês concordam comigo, se tem alguma ideia melhor, porque nós estamos aqui num diálogo, numa conversa. Vocês podem falar o que quiserem. E a gente tenta responder, ou então a gente joga a questão para frente, a gente volta outro dia com a resposta. Então Deus criou os espíritos simples e ignorantes, todo mundo, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los de Deus. Vejam bem, quando a gente adquire a perfeição através do conhecimento, nós nos aproximamos de Deus. Eu posso assinar embaixo, naquilo que me compete, porque à medida que eu conheço a doutrina espírita, eu me reconheço uma pessoa melhor. A bondade está em nós? Eu acredito que sim, de todo mundo. Deus colocou a semente da bondade em cada um de nós. Mas ela fica sufocada pelos ensinamentos e pelas premências do mundo material. Você não pode confiar em ninguém. Você tem que fechar, trancar sua porta. Sempre que sai, não pode deixar nada aberto. O carro tem que ficar fechado. Nos ambientes onde a gente trabalha, eu fui professora, né? Não pode esquecer a bolsinha de caneta. Dali a pouco você olha, a bolsinha dentro da escola, às vezes dentro da sala das professoras. Não era para acontecer, mas acontece. São pequenas coisas que a gente vê, que a gente tem que estar sempre preocupado com a bolsa. Onde está a bolsa? Onde está o celular? Porque some assim de uma hora para outra. Quer dizer, nós temos que estar vigilantes sobre nós e sobre todos. Isso não é o conhecimento
conhecimento da verdade. Quem tem o conhecimento da verdade vai se aproximando de Deus. Então a gente passa a ter confiança em Deus e consegue se sobrepor às desvantagens aparentes que possam nos acometer. Porque acontecem desvantagens. Nós somos roubados, né? O carro é quebrado, batidas, desemprego, injustiças no emprego. Tudo isso são situações que nos fazem sofrer. Mas nós, à medida que nós nos aproximamos do conhecimento de Deus, nós conseguimos superar. A gente não vai se lamentar porque alguém levou a nossa carteira. Que faça bom proveito. O dinheiro vem através do nosso trabalho. Sempre nós estamos confiantes e sempre nós estamos dispostos a ajudar, a tolerar as pessoas naquilo que não nos agrada. Nós aprendemos a ser tolerantes. Por isso é que o conhecimento nos aproxima de Deus. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, a nossa vida vai transcorrer serenamente. Aquele projeto que nós trouxemos para vivenciar aqui, nós vamos vivenciar de maneira completa e vamos chegar no mundo espiritual prontos para a renovação. Lá, gente, nós somos recebidos como fomos aqui. Vai ter gente para nos receber, nós seremos levados para onde nós estávamos antes de vir para cá, certamente uma cidade espiritual, né? E lá nós vamos ter a nossa renovação na base do conforto, do conhecimento que se amplia. Lá nós vamos continuar estudando de forma diferente, mas vamos continuar aprendendo as verdades sobre o mundo espiritual, sobre a vida verdadeira. Nós vamos continuar e nos preparando para voltar, para recomeçar uma nova etapa, como se nós fôssemos para uma escola mais elevada, uma escola mais graduada, porque a Terra vai ser uma escola mais aprimorada. Então, é só uma questão de continuidade. E nós estamos aqui buscando amealhar todo o conhecimento que nos seja propício e necessário para a gente continuar essa evolução sem grandes sofrimentos. A dor, ela só aparece na nossa vida quando é necessário. A dor vem nos chamar para a gente olhar para dentro de si e mudar. Olha a doença, por exemplo, quando a gente fica doente. A gente para, é o corpo que está doendo. Tem uma dor aqui, eu estou doendo. A gente então para, a gente procura um médico, mas a gente se preocupa. À medida que se a doença for agravando, a gente fica pensando, nossa, será que já está na hora de voltar? Às vezes já. Se for, né, vai ser sempre de uma forma mais conveniente para nós. Nós ficamos aqui enquanto for necessário para nós, para o nosso bem. O nosso bem, o que é? Fazer o bem para os outros. É simples assim. Agora, é fácil? Não, não é. Com certeza que não é fácil. A gente decide fazer o bem e a gente vai encontrando percalços que a gente nem imaginava, dificuldades que a gente nem conseguia, assim, supor quando a gente cuidava só da gente. Então, quando a gente começa a cuidar de outras pessoas também, a gente descobre o quanto que a gente tem que se desdobrar em paciência, em confiança em Deus, em alegria de viver. Alegria de viver que nos faz com que de manhã a gente se assente na mesa com o coração cheio de alegria e boa vontade para viver aquele dia. Vamos viver dia por dia, sem nos preocupar muito com o futuro na frente, sem fazer planejamentos a longo prazo, porque sempre pode ter interferência das nossas necessidades espirituais e nos fazer mudar os planos. Então nós temos que estar sempre em paz, prontos para viver as mudanças. Elas são necessárias. Pode falar, Márcia. A outra Marina, a sua xará? Sim, a máxima, porque eu sou a mínima, viu, gente? Não conta com muita coisa, não. Estou dando um pouquinho. A outra Marina, o tema foi gratidão. Que às vezes a gente só agradece o bem que nos acontece. Só. A gente não agradece o mal. Mas a gente tem que agradecer o mal que não aconteceu. E ela contou do cunhado dela que ele já, andando de moto desde cedo, andando de moto, ele é um ótimo motorista de moto. E um dia ele caiu com a moto dele parado. Ele caiu da moto parado. E veio um problema no ombro, que é um nervo, tinha que fazer uma pequena cirurgia. E ele foi fazer os exames para essa cirurgia no ombro e descobriu que estava com câncer na próstata. Então a esposa dele, que é a irmã da Marina, fala assim até hoje: graças a Deus, obrigada, Senhor, porque ele tomou aquele tombo na moto.
Porque se não fosse esse tombo, eu ia ver que a doença estava no princípio ainda. Poderia manifestar, como ele era jovem, já no fim. Tem um estágio bem avançado. Então, quando você fala assim que a gente é simples e ignorante, a gente é ignorante até nisso. Que a gente só quer agradecer as coisas boas que nos vêm. E às vezes aquele mal que a gente acha que é mal, aparente mal, ele não é. Exatamente. Nós temos um programa de vida. As doenças podem ser assim uma lição, como é o caso dele, dá tempo ainda de tratar, e pode ser a porta que se abre para a gente voltar. Pode ser. Se nós estivermos com a compreensão voltada para os ensinamentos do Evangelho, que é devidamente esclarecido por toda a literatura espírita, pelos bons espíritos, porque os espíritos desencarnados são uma força da natureza, eles fazem parte da nossa vida. Eles sempre se comunicaram conosco. Se nós estamos esclarecidos, diante dessa situação que parece amargurosa, a gente tem com força para poder atravessar. Apareceu o câncer, vamos tentar a cura. Né? Não veio a cura, veio o agravamento, é o momento da partida. Nós temos que voltar. Vocês vejam como que é difícil a gente aceitar isso. Não só aceitar as coisas negativas, né? Que a participação dela é muito apropriada, no momento em que nós estamos aqui conversando sobre isso. A gente tem que aceitar que a gente está aqui, não é num lugar que a gente vai ficar eternamente. Nós estamos por pouco tempo. Esse pouco tempo pode ser até 90 anos, 100 e tantos anos, mas é pouco tempo, que a nossa vida verdadeira é lá. Mas nós vamos para lá, lá nós nos preparamos e voltamos para lá com uma vida melhor. A vida vai ser sempre melhor. Agora, se nós nos comprometermos com o mal, aí sim, aí nós temos que passar por situações mais difíceis em outra encarnação. Mas quem é que vai dar bandeira, né? Depois de aprender tudo isso. A gente não vai, claro, cair numa esparrela dessa. Nós vamos agora seguir firmes, mesmo que não seja assim, fazer uma obra maravilhosa. Tem gente que veio pronto para fazer essa obra. Se nós não viemos ainda, vamos fazer a obra sobre a nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos. Fazer sempre o bem, que seja possível. E nós vamos estar em paz na nossa consciência. Continuando aqui da outra vez, eu passei do tempo, tá, gente? Que deu o relógio. A estante, segunda. Ah, tá. Então, vamos lá. Deus deu a cada um determinada missão. Quer dizer, do momento que nós começamos a usar o livre-arbítrio, nós começamos a fazer escolhas. Porque livre-arbítrio é isso, é escolher entre uma situação ou outra. Como a gente não tem ciência, não tem conhecimento, às vezes a gente se engana, a gente faz a escolha errada. E aí a gente faz o mal para os outros, para a gente. Aí vem na outra encarnação, a gente recebe uma encarnação que esteja de acordo com aquela nossa necessidade de mudar. Será que eu roubei a herança de um irmão? Aí na outra encarnação eu vou vir sem nada. Vou passar muito aperto para poder valorizar o que é dos outros, o que é meu, o que é dos outros. As lições, as dificuldades da vida, elas são sempre na necessidade que nós temos de aprender. Nada vem injustamente, não. Tudo vem de acordo, na medida certa para cada um de nós. Porque nós nos diferenciamos a partir do uso do livre-arbítrio. Cada um de nós, às vezes, numa situação semelhante, nós fazemos escolhas diferenciadas. Um escolhe esse lado, o outro escolhe o outro lado. Então, isso já... Se nós insistirmos em determinadas escolhas, nós vamos criando traços na nossa individualidade. Nós vamos nos tornando diferentes. Eu sou diferente de cada um de vocês. Cada um de nós é diferente um do outro, porque nós estabelecemos traços de personalidade que são próprios nossos. E nós, então, criamos a individualidade. Por isso é que as missões, elas são próprias. Cada um recebe uma encarnação um pouco diferenciada do outro. Os nossos deveres, às vezes são comuns, às vezes são diferentes. Todo conhecimento, então, isso é importante, nos aproxima de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos seguros na nossa caminhada. Coisa mais importante, glória, a palavra glória. E quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os seus anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. Como professora, eu aprendi que cada vez que eu ia passar um conteúdo novo, eu tinha que desenhar aquilo, tinha que fazer uma imagem, ela é importante, ela passa as ideias com mais clareza. Então eu fiquei pensando, se eu tivesse que ensinar para os meninos na evangelização, eu ia fazer um desenho aqui, ó, está falando de Jesus
sentado num trono, no espaço, nuvens, anjos por todo lado. Não seria um desenho fácil, não. Mas eu ia tentar. E Jesus sentado num trono. Nós sabemos o que é um trono, né? É uma cadeira especial, uma cadeira bem trabalhada, onde sentam as personalidades da terra. Um trono da sua glória. Qual que é a glória de Jesus? Será que é só o brilho? Paulo de Tarso, na porta da cidade de Damasco, ele percebeu o brilho de Jesus, ele ficou cego, de tão ofuscante que era a imagem de Jesus. Mas o brilho de Jesus, ele existe. Mas não é esse para nos cegar, porque nós não estamos em condições. É um outro tipo de glória. Então eu fiquei pensando, que glória seria essa? Como é que eu ia desenhar isso e explicar isso para os meus alunos? Aí sempre vem a resposta, né? Quando a gente pergunta, vem a resposta. A glória de Jesus, gente, é a aceitação do Evangelho no nosso coração. O trono é a nossa consciência, não é um trono de madeira. Assim, todos nós aqui na Terra, e eu acredito que a maioria já está nessa condição, e eu vou colocar um raciocínio que vocês vão concordar comigo. Nós estamos na condição de viver o Evangelho. Todos nós, na maioria. Todos. Então, quando nós estivermos nessa condição, é que Jesus vai voltar. Que a glória dele é nós aceitarmos os ensinamentos dele e vivermos como irmãos. Foi isso que ele veio aqui trazer para nós. A convivência fraterna, amorosa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente conseguir vivenciar isso com naturalidade, aí nós vamos estar, Jesus, essa é a glória de Jesus, vai estar dentro de nós. Ele vai estar na nossa consciência, no nosso coração. Esse é o trono dele. Então, aqui deu para entender, fiquei em paz com esse versículo aqui. Agora eu entendi direitinho. A glória é isso, é nós aceitarmos o Evangelho e conseguirmos viver o Evangelho no nosso dia a dia. E o trono de Jesus é o nosso coração, é a nossa consciência. Ele vai estar lá reinando na nossa vida. Quer dizer, em paz com esse versículo, vem o segundo versículo. Nós, continuando aqui sobre a questão 115, nós estamos no início da nossa caminhada, nós estamos progredindo na nossa evolução. Desde o comecinho nós tivemos o livre-arbítrio, fizemos as escolhas e temos o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. Nós construímos a nossa individualidade, o nosso modo diferente de ser. Não só pela força de vontade. Agora que a gente vê o seguinte, esse é o diferencial. Como professora, eu vi assim, que os meninos, tem menino que quer muito aprender a ler. Mas então, vamos começar o trabalho com as sílabas. Eu mostro aqui uma sílaba, o menino está virado para trás. O ele não estava querendo aprender a ler? Ele está olhando para cá. Quer a força de vontade durante o trabalho da sala de aula. E não é só a sala de aula, não. Eu acredito que é qualquer profissão. A pessoa tem que tentar e persistir naqueles procedimentos que vão gerar a habilidade dentro da profissão. Quem é mecânico, aprendeu mecânica, ele vai ter que trabalhar com a mecânica exaustivamente. Vai ficar errado, o motor não vai funcionar, ou seja lá o que for que eles façam, vai ter que desmanchar, começar de novo. É a persistência e a boa vontade para poder progredir. Nós precisamos da boa vontade em tudo. É ela que nos constrói como seres mais emancipados, mais evoluídos. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Outra imagem que Jesus usou para passar o pensamento dele. Ele vai estar sentado no trono, e diante dele estarão todas as nações. Quer dizer, quais são as nações? Todos os seres humanos que já viveram. Nós sabemos que a gente já viveu, já voltou muitas vezes. Quer dizer, a humanidade, nós não sabemos qual que é o número, e nem precisamos saber. É um grupo enorme de pessoas, de espíritos. Nós vamos estar todos diante de Jesus. Aí ele vai fazer como o pastor que separa, põe as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Quer dizer, essa separação, gente, é pelas nossas ações. Não é que ele vai pegar, se passa para cá, você para lá. Não. Não seria isso. São as nossas ações, a nossa aceitação do Evangelho. Nós não estamos aqui tentando aprender e colocar em prática. Nós estamos nos diferenciando dos outros que não estão preocupados com isso. Ou por inconsciência, ou porque não estão espiritualmente amadurecidos. Essa separação, ovelhas, são aqueles que persistem no bem.
E o mal, aqueles que não estão preocupados em fazer o bem para ninguém, mas só para si mesmos. E muitas vezes eles acabam fazendo mal para si mesmos também. Bodes e ovelhas, deu para entender, né? As ovelhas são um animal muito pacífico. Então, os bodes, eu nem sei muito sobre bodes, mas deve ser o contrário. De uma palavra, do entendimento, a gente tira o outro. Nós estamos aqui, nessa parábola, Jesus está falando da nossa época, a época da transição. Nós estamos numa época de separação do joio do trigo. Nós estamos na época em que os bodes irão para um lugar e as ovelhas para outro. Porque vai ser necessário continuar a evolução do planeta e o aperfeiçoamento da humanidade que ficar aqui. Então nós estamos, Jesus está falando aqui da época da transição planetária, que é a nossa época. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, separar mesmo. E essa separação a gente já percebe. Tem as pessoas que praticam o bem e tem as pessoas que praticam o mal. Isso entra pelos olhos, né? Acontece essa divisão, ela já está estabelecida. Direita, ovelhas, é a prática do bem. Esquerda, os bodes, são os contrários. A mídia nos mostra o quê? A mídia, a televisão, jornal, celular, internet, nos mostra o quê? Parece que o mal está crescendo. Mas isso não é verdade. A mídia dá foco para certas ações de acordo com estruturas administrativas, políticas e sociais que estão adoecidas. Essas lideranças, elas vão desaparecer também. Elas estão no grupo dos bodes. Elas fazem um mal para as pessoas. Então, elas serão dispersas. Elas não estarão mais no comando das nossas sociedades. Por isso é que a mídia mostra só os crimes, mas ela não mostra as pessoas fazendo bem, as ONGs que trabalham em benefício das pessoas. Tem muitas. Elas não têm a projeção na mídia. Há um planejamento divino para cada um de nós e para todo mundo coletivamente. Vocês vão concordar comigo que se o mal estivesse prevalecendo, então Jesus estaria fracassando. Não é um plano divino? O planeta não vai sofrer mudanças físicas, porque vai. A ciência corrobora isso. O planeta está passando por mudanças físicas. Nós sabemos que as terras vão ser submersas. Algumas terras serão submersas. Isso já aconteceu antes, no passado. Não tem registro. Algumas terras serão submersas e outras aparecerão. Então, isso vai acarretar a quebra desse sistema de governo, de finanças que existe no mundo todo. Forçosamente tem que quebrar isso vai ser quebrado. Então, as pessoas vão se estabelecer em outros aspectos do planeta, da superfície, vai ter que criar uma sociedade nova. É a hora que a sociedade, as lideranças iluminadas vão se posicionar. Esse é um pensamento, um entendimento que eu estou construindo comigo mesmo e estou partilhando com vocês, que talvez vocês tenham alguma correção de prumo. A gente procura a verdade daqui, procura dali, mas tem um caminho reto. E nós descobrimos juntos. Sozinho a gente não descobre. Todos os livros representam aqui uma participação imensa de irmãos que trabalharam no passado para que eu, na medida das minhas possibilidades modestas, eu alcance um certo conhecimento que vai me esclarecer e mudar a minha vida. Então nós precisamos partilhar. Eu acredito que essas mudanças físicas, elas têm que acontecer. Elas estão acontecendo lentamente? Estão. Mas vai chegar um momento que elas vão ter que acontecer de fato. Vai ser um impacto. E nessa mudança de territórios, as pessoas vão se reorganizar. Muitos dos nossos irmãozinhos que estão precisando de uma escola diferente vão ser encaminhados para essa escola diferente. Os nossos bodezinhos. E nós, as ovelhas, que nós estamos lutando para isso, nós vamos ficar por aqui continuando o nosso trabalho de maneira diferenciada, mais aperfeiçoada. Por isso é que Jesus nos diz aqui, nós temos um planejamento divino estabelecido. Então ele está correndo corretamente, está desenvolvendo corretamente. Porque senão Jesus estaria fracassando. Ele e todos os potentados do universo. Isso não acontece. Nós é que fracassamos, eles não. Então nós estamos, na maioria, sim, prontos para o Evangelho, para vivenciar o Evangelho. Nós mesmos, aqui do jeito que nós estamos prontos. Continuando aqui, versículo 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita:
vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, o nosso mundo já está planejado por Deus há muito tempo para ser um mundo cada vez mais aperfeiçoado fisicamente e no acolhimento a uma humanidade mais perfeita, diferenciada mesmo. Ele fala isso com as ovelhas, os que estão à sua direita. E ele explica por quê. Por que eles vão herdar esse mundo novo? Porque ele falou, inclusive, no Sermão do Monte, né? Os pacíficos herdarão a terra. Versículo 35. Isso porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste na sua casa. Eu estive nu, sem roupas. Estive nu e me vestiste. Estive enfermo e me foste visitar. Estive na prisão e foste ver-me. Então ele coloca aqui numa relação perfeita todas as nossas necessidades prementes de subsistência biológica. Mas junto com essas necessidades, nós podemos extrapolar e ver que a fome, ela não é só do corpo. Nós temos a nossa fome de espírito, da alma. Nós precisamos de atenção, de carinho. E temos anseio também de doar carinho e atenção às outras pessoas. É o alimento espiritual. Ele fala do alimento do corpo. Fome, sede, roupa para vestir, abrigo, né? Um lugar para dormir, para se agasalhar. Ele fala, estive doente de situações especiais. A doença, nós sabemos que ela é comum, ela é um programa de vida para todo mundo, uns mais, outros menos. Tem gente que tem uma vida primorosa na base da saúde, eu acho que eu tenho. Porque raramente eu tinha alguma coisa. Agora que está na hora, né, gente? A porta está abrindo, então eu já estou me preparando, né? Vou voltar tranquilamente. Mas a questão é a seguinte, a doença também é uma situação comum. E também a questão dos problemas sociais. Uma pessoa pode parar na prisão. Olha, pode se envolver com ações que vão prejudicá-la muito, como o caso das drogas, né? Roubo, qualquer desse tipo de violência social, porque é uma violência social, né? O roubo e a enfermidade, o desvio da conduta correta é um tipo de doença espiritual. Então, é muito comum. Nós temos que amparar esses irmãos. Quando chega a hora, nós precisamos amparar. Nós precisamos. Então, por isso é que ele diz que esses herdarão o reino de Deus, quer dizer, um reino de paz, de harmonia, de fraternidade. E aí os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Aí os apóstolos perguntam para ele. Aqueles que foram os da direita, as ovelhas, perguntam, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Né? Porque quem conviveu com Jesus foi muito pouca gente, considerando a humanidade toda. E aqui ele está fazendo esse trabalho, essa separação da humanidade toda. Então eles têm, com certeza, que perguntar, quando foi que a gente fez isso? Que a gente deu comida para o Senhor, bebida? Quando foi que nós abrigamos o Senhor na nossa casa? A gente não se lembra disso. É a pergunta que faz e que nós faríamos naturalmente. Então ele vai responder. E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Eu acho que isso é uma cartada luminosa nas nossas almas. Cada vez que a gente dá de comer, ajuda uma pessoa, de qualquer forma, que a gente faz o benefício, nós estamos fazendo para Jesus. Ele se coloca diante de cada um dos nossos irmãos, como sendo ele que está necessitando de ajuda. E nós estamos ali, muitas vezes, afastando aquele irmão que nós sabemos por esse ensinamento que Jesus está diante de nós. Quando nós encontramos uma pessoa que precisa de alguma ajuda. É a Ele que nós servimos. E ao mesmo tempo que nós servimos a Ele, nós nos favorecemos grandemente, porque nós vamos herdar uma terra em que o bem vai prevalecer, uma sociedade humana em que só prevalecerá o bem. Ele diz isso então, toda vez que ajudastes um destes meus irmãozinhos, foi a mim que ajudastes. E eu considero inclusive os animais dentro desse grupo. Nós não podemos prejudicar nenhum ser vivo.
nós temos inteligência suficiente para atender às necessidades de todos os seres, nossos irmãos e dos nossos irmãos animais, que nos ajudam tanto. Deus criou os animais e os colocou junto de nós como irmãos. Irmãos de categoria inferior, que nós temos que cuidar sim, que nós temos que direcionar para o desenvolvimento intelectual que vai acontecer através da interação conosco. Nós ensinamos os animais muita coisa e nós temos que preservar a vida e a saúde e a sobrevivência de todos os animais. Aí vem um outro versículo que ele se dirige aos irmãos que estão à esquerda, os bodes. Aí ele fala com os bodes o seguinte: então dirá também os que estão à sua esquerda. Obrigada, Márcia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Gente, essa linguagem que nós podemos entender também através da doutrina espírita, que não é bem assim não, era a linguagem daquela época. Todas as pessoas que praticam mal, elas vão voltar em outras encarnações, vão ser direcionadas para poder progredir no bem. Ninguém vai ser afastado dessa vida plena de felicidade de filhos de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Então, esses aqui, eles não vão para o fogo do inferno, não. Isso era a ideia que eles tinham naquela época. E tem muita gente que ainda tem. Ainda acha que tem um lugar com fogo para queimar quem faz o mal. Não, quem faz o mal vai recomeçar em outras bases que aquele que sempre trabalhou no bem. Claro, serão outras escolas diferentes, mas todos vão trabalhar e evoluir. Nós vamos ajudar nessa evolução. Nós já estamos aqui já chamados a ajudar esses irmãos a evoluírem. Nós estamos tendo a oportunidade de praticar esse trabalho em favor dos nossos irmãos e em nosso próprio favor. Deus é amor, né? Nunca vai Ele é puro amor. Ele não criou inferno, não tem lugar lá cheio de fogo para queimar as pessoas, não. Mas tem outras coisas que são derivadas da consciência culpada. Então a gente tem que avançar mais nos estudos para poder compreender o que seria esse sofrimento. Por enquanto, não dá. Mas essa imagem aqui está fora. Não existe fogo eterno, que Deus manda as pessoas lá para o inferno. Você vai para lá. Isso aqui era uma linguagem, um pensamento da época. Então, se eles chegassem a compreender, até aqui já estava muito bom. Porque o progresso é lento, ele é diferenciado, ele tem a ver com o progresso também da coletividade, da ciência, da tecnologia. Tudo isso nos ajuda a compreender melhor esses ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. Versículo 42. Porque tive fome, ele dá razão. Vocês vão para o inferno porque eu tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Ou seja, não fizestes o bem para ninguém que estava perto de você. Não fizeram o bem. Então, por isso é que vocês vão para uma outra escola de aprendizagem mais difícil. Versículo 44. Então, eles também responderam: mas quando foi que nós deixamos de te dar de comer, de beber os nossos irmãozinhos dos bodes? Quando foi que isso aconteceu? A gente não se lembra. Aí ele reforça da mesma maneira. Toda vez que deixaste de fazer o bem para qualquer um dos seus irmãos, foi a mim que deixaste de fazer. Pois é simples. E irão estes para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Não. Nada de tormento eterno. Vai ser um tormento que vai durar enquanto eles persistirem no mal. Assim que eles resolverem, cansados de sofrer, e quando a gente faz o mal, a gente gera sofrimento a gente mesmo. Então, quando eles estiverem cansados de sofrer, eles vão querer viver melhor, diferente. Aí eles vão aceitar os preceitos do Evangelho e vão renovar o seu caminho. Vão começar a trabalhar no bem, encarnações sofridas, mas sempre persistindo no bem. Aí eles vão se aprimorar e chegar ao nível de todos. A vida é eterna, com certeza. Nós recebemos a vida eterna, mas não vai ter sofrimento eterno, não. O que vai ter eterno é o progresso. E terminamos aqui, né, a nossa estudo de hoje, dentro do tempo, né? É 1 hora, né? Não sei. Meia hora. Tá bom. Então, nós terminamos aqui. Eu espero que eu tenha contribuído para passar para vocês alguma coisa de bom, de coragem, de esperança, de confiança, em que nós devemos sim seguir o caminho do bem. É difícil? É. Mas nós somos inteligentes e bem dotados.
estamos assistidos largamente por espíritos maravilhosos, que a gente não percebe com os olhos carnais, mas a gente sente no coração. Então, nós temos tudo para vencer e estamos a caminho do progresso infinito e do progresso no bem. Quem é que vai terminar? É assim, né, papai? Quem falou que vai fazer a oração? Se Se você quiser, pode fazer, daí que nós acompanhamos. Ô Marina, aqui, nós estamos falando desse negócio do mal, mulher se for do mal, que, tem esse estado, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, que o mal que vem para bem. Que é, igual quando acontece uma coisa que vem má, para bem. você acha que aquilo é mal. É. Mas quando você vai ver, Mais Deus adiante. está te dando um livramento. É, Deus exatamente. É Não, uma eu vou ir na frente. Então, Rosângela foi. Isso. Claro, todo mundo pode vir. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos, né, gente? Vamos agradecer, né? Primeiramente a Deus e depois por todos, né, aqui que nos ajudam, pelas pessoas também que têm ajudado também, poder contribuir para a cesta para nós, né? Deus abençoe vocês todos também que estão aqui, viu? E abençoe a dona da casa, a família dela, a família de todo mundo, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos protege, nos dê um dia bem feliz, que continue, né? Deus abençoe nós todos. E vamos fazer então a oração, né? Que a Marina falou que é muito importante a gente fazer oração. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, então, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Muito feliz. Cadê a Ana? Cadê? Eu passo. É.